Boa noite, amados. Hoje eu trago mais uma palavra a respeito de um homem chamado Elcana, que tinha duas mulheres. Uma era Penina e a outra era Ana. Este homem era da montanha de Efraim e tinha duas mulheres. Uma tinha filhos, que era Penina, e a outra não tinha filhos. Cana subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, e estava ali os sacerdotes em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina e sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana então se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada.
E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te tu do vinho. Porém, Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho eu bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E levantaram-se de madrugada e o adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Meus queridos, meus irmãos, amado Deus, aqui está uma mulher que passou por uma luta, que passou por duras perseguição. Mas tem lutas, tem desafio em nossas vidas que nós passamos e que vai nos servir de amadurecimento, vai nos servir de condições em que nós possamos suportar em outras situações e vamos nos estar fortalecidos, porque o processo que nós passamos lá atrás vai nos dar uma maturidade, uma sabedoria, um crescimento espiritual de tal grandeza que nós vamos poder passar por desafios em nossas vidas e vamos superar. E Ana aqui, ela tem uma situação difícil, porque a sua madre foi cerrada. Era uma mulher estéril. Era uma mulher que não poderia de forma nenhuma dar um filho ao seu marido. Mas aquela ironia, aquela irritação que Penina provocava sobre Ana era uma irritação de inveja. Era uma irritação, ela se gloriava porque tinha os filhos que Ana não podia dar ao seu marido. Mas era uma irritação carregada de invejas. E aonde é que está a inveja aí? A palavra vai dizer que quando Elcana separava a parte da porção para Ana, ele dava em dobro, porque ele amava muito. Então, você percebe aí que mesmo Ana não podendo dar filhos a Elcana, ele amava. Ele não a desprezava. Ele estava sempre, todo o tempo, do seu lado. Então, isso irritava a Penina. Então, a única forma que ela tinha
para provocar, para criar uma tristeza, uma amargura, um sofrimento em Ana, era se glorificar das quantidades de filhos que dava ao Cana. Mas todas essas dores, todas essas amarguras, todo esse sofrimento está servindo de maturidade, está servindo de amadurecimento, de visão. Então temos momentos na nossa vida que a gente passa um processo, passa uma luta, é humilhado, passa por amargura, por tristeza, às vezes no trabalho, na própria família, na própria igreja. Passamos por um processo, passamos por lutas, por dificuldade, e temos que entender que essas lutas, essas dores, este sofrimento é uma preparação. E Penina, ela também, você percebe que Elcana vai falar com Ana e vai dizer que o seu amor não é mais do que os filhos. Então ele percebe, ele quer mostrar para ela que o tamanho, a quantidade de filhos não é maior do que o sentimento dele por ela. E ela vai de ano em ano oferecer sacrifício ao Senhor. De ano em ano, Elcana levam as duas e seus filhos e vai fazer o sacrifício ao Senhor. E de ano em ano ela vai clamar, ela vai chorar, ela vai... E vai chegar um ponto que o profeta vai achar que ela está embriagada. Portanto, ela buscar, portanto, ela clamar. Até que Ana vai entrar dentro dos planos, dos projetos de Deus. A madre de Ana estava fechada. A madre de Ana não poderia lhe dar a luz. Mas Deus tinha algo guardado com Ana. E Ana vai chegar a um ponto de, na sua oração, vai oferecer ao Senhor um filho pela sua benignidade. Ela vai clamar pela sua benignidade e vai fazer com que essa criança venha a ser gerada, e ela vai conservá-lo até o tempo da amamentação, para poder fazer com que essa criança esteja pronta para ser levada ao sacerdote. Tudo que ela queria ter era um filho. E tudo que Deus precisava era de um homem que pudesse assumir um compromisso das necessidades que Deus precisava para o seu povo. Porque nós nascemos com a finalidade de servir a Deus. Nós nascemos com a função de estar aqui na terra
em um processo de servir ao Senhor. Então cada um está dentro de um plano, de um projeto de Deus. Seja levita, seja evangelista, seja pregador, seja pastor, seja missionário, seja missionária. Então, dentro dos planos de Deus, nós estamos. E tudo que Deus precisava era que Ana entrasse dentro daquilo que Deus queria. Então, quando ela termina de orar, o profeta vai dizer que seja feita a vontade de Deus. O profeta vai dizer que a tua petição seja conforme a vontade de Deus. E ela vai continuar. Ela vai agora então se posicionar. Percebe que ela não se alimentava, ela vivia chorando, ela vivia se lamentando, murmurando, ela vivia sendo humilhada, passando por vários processos na vida. Ela passou por muitas dificuldades, por muita humilhação, porque você vai viver ao lado de uma pessoa que divide o ambiente e vai ver que aquela pessoa está dando filhos ao seu marido e você, como esposa, não consegue dar um filho ao seu marido, e você, como esposa, o tempo todo está sendo humilhada. Mas aquela humilhação, como eu já falei, era uma humilhação de inveja. E a inveja tem o poder de matar. A inveja tem o poder de destruir a felicidade de uma pessoa. Se você não estiver preparada, se você não estiver solidificada na palavra e não tiver a sabedoria de resistir às provocações, às irritação, às perseguição, você vai ficar acuado. E ela, naquele momento em que o profeta fala para ela, ela vai se alimentar, ela vai se calar, porque a oração chegou ao trono do Altíssimo. A concordância de Ana estava dentro do planos do projeto de Deus. E Deus vai preparar o ambiente para Ana, vai preparar a situação para Ana. Então, quando Ana começa a se alimentar, quando Ana começa a se despreocupar, quando Ana começa a se desprender daquilo que estava sendo perseguido por Penina, a glorificação de ter filhos de Elcana. Então, dela querer estar ali o tempo todo irritando, Ana conseguiu refrescar, conseguiu se desprender daquela situação. Aí a palavra vai dizer que Elcana vai ter um relacionamento com Ana. Vai dizer que ele se deitou com Ana. E Deus, a palavra também vai dizer que Deus se lembrou de Ana. Então você percebe que quando ela se desprende daquilo que ela está sofrendo,
quando ela começa a se alimentar, começa a pensar em si, ela tem a oportunidade de ter um relacionamento tranquilo e Deus vai se lembrar e ela vai engravidar. Ela vai ter um filho e esse filho vai se chamar Samuel. Samuel está dentro dos planos de Deus. Samuel está agora sob os cuidados de Deus, porque tudo que Deus queria era um homem da casa de Eli que pudesse lhe dar a confiança, a credibilidade de fazer o projeto dele de uma forma fiel e temente. Samuel vai nascer e vai ser profeta, vai ser sacerdote e vai ser juiz. No momento em que o governo era um governo teocrático e ia chegar um tempo de transição e Deus ia precisar desse homem para preparar um rei que fosse substituir um outro rei que já não estava dentro dos planos de Deus, porque estava fazendo as coisas de uma forma desobediente. E Elcana vai dar essa condição a Ana pela vontade de Deus. Você percebe que daquilo que eu tenho falado, que diz em 1 João versos 12, aqueles que o conhecem, que o aceitam, são filhos, e os filhos só são gerados pela vontade de Deus. João capítulo 1 versos 13. Os filhos não são gerados só pelo relacionamento. Houve um relacionamento, mas antes de ter esse relacionamento, ela entendeu que para ela ter esse filho era preciso ela estar dentro dos planos e dos projetos de Deus. E ela passou por um processo que para ela foi de aprendizado. Então, os processos que nós passamos na vida é para nós aprendermos a superar os desafios que virão à nossa frente. Nós passamos por processo para nós crescermos. E nesses processos nós aprendemos para superar os desafios da vida. Ana teve um processo doloroso, amarguroso, muito amargo, muito sofrido, muito perseguidor, mas era fruto de uma inveja. A doença estava mais em Penina do que em Ana, porque Ana se reabilitou. Ana entendeu que era o momento de esperar, que era o momento de estar no centro da vontade de Deus. E quando ela teve o caso com seu marido, Deus se lembrou de Ana. Penina ficou com a sua ira e com a inveja
porque a irritação dela era por causa do sentimento de Elcana por Ana. E nós possamos aprender uma coisa, que tem desafio em nossas vidas, que nós precisamos passar, porque nós vamos nos amadurecer para os processos que virão e vamos ter estrutura e capacidade para resistir, porque estamos preparados para o que vier. Tudo é uma escola, tudo é um aprendizado, tudo é uma forma de como você vai superar os desafios grau a grau para vencer as batalhas da vida. Que Deus abençoe a todos e dê uma noite abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo.